Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e eu assisti hoje ao Bohemian Rhapsody, que é o filme do Bryan Singer, que conta a história do Freddie Mercury e do Queen, de modo geral, né, da banda. É, Em primeiro lugar, não tem como um filme com aquelas músicas fabulosas e com as atuações que são muito boas ser um filme ruim. Mas o Bryan Singer e o roteiro fazem o máximo possível para conseguir essa proeza. E quase conseguem, porque é um filme assim, no máximo, o que eu mais posso dizer de generoso sobre o filme é que é um filme medíocre. Primeiro que aquele problema que costuma acontecer com cinebiografias, que é a velha história dos melhores momentos, né? O filme se resume a ser os melhores momentos da vida do biografado, isso acontece aqui nesse filme, mas acontece de uma maneira pior, porque há vários momentos em que dá a impressão de que é um filme sobre os melhores momentos, sem trazer os melhores momentos. Como assim? Um exemplo. O relacionamento do Freddie Mercury com a Mary, por exemplo. Há um certo momento em que ele se descobre bissexual e eles têm uma conversa, e aí ela diz para ele algo assim: quando você disse que está apaixonado por outra pessoa, você já tinha me dito antes que está apaixonado por outra pessoa, você me disse antes que precisava de espaço, falando de algumas crises anteriores que eles tiveram, que foram crises que o filme nunca nem sugeriu que houvesse. Até então o filme tinha sugerido que o relacionamento entre os dois era absolutamente perfeito, e de repente, quando é necessário, ela faz menções passageiras a problemas anteriores. Isso acontece direto no filme. O próprio relacionamento dele com a Mary, que é retratada pelo filme como sendo uma das figuras centrais na vida do Freddie Mercury, que trazia para ele uma certa âncora, uma certa paz, uma identificação dele com ela e dela com ele, e ancorava ele, vamos dizer assim, no mundo real. O filme não mostra de onde vem essa ligação. Basicamente, ele conhece, depois ele está na loja com ela, depois eles estão se beijando e depois estão juntos. E essa conexão tão fundamental da vida dele, que ele repete várias vezes ao longo do filme, é uma conexão que a gente não sente sendo formada. Esse tipo de problema, aliás, acontece no filme em relação a todo o processo criativo do Queen. E do próprio Freddie Mercury, em que, por exemplo, ele olha para o pasto e de repente ele se vê, a gente percebe que ele está tocado com alguma coisa, ele entra, senta ao piano, e eu não vou lembrar qual a música específica, mas ele toca uma das músicas do Queen inteira, pronta. O processo criativo, como se ele teve uma epifania olhando para o pasto, para a vaca, e entrou e compôs a música de uma sentada só, sem experimentar, sem hesitar. E aí você vê claramente, isso acontece duas vezes no filme, ele fica emocionado com ele mesmo, que é um negócio, enfim. Uma vez ele compondo, e aí a gente vê ele pensa, e aí escreve, e pensa mais um pouco, escreve, e de repente ele até respira pesado porque ele ficou emocionado com o que ele criou. Mas qual que é o processo criativo? O que levou a fazer aquilo? Qual que é a motivação por trás? Como é que funciona a mente do Freddie Mercury? Como é que funciona o processo criativo da banda como um todo? O filme não aborda. Basicamente, em um momento a gente vê eles conversando, no outro a música está pronta. E isso faz muita falta, porque é um filme que, honestamente, quando acaba o filme, se você se perguntar, ok, o que eu sei agora sobre o Freddie Mercury? Nada. Você só sabe o que eu já sei, os dados principais da biografia dele, que era um cantor de origem paquistanesa, que entrou para uma banda, que fez sucesso, contraiu AIDS e morreu. Basicamente é isso. Você não aprende nada sobre o Freddie Mercury. O drama que ele vive com o pai, por exemplo. Qual que é a natureza desse drama? Qual que é o problema principal entre os dois? E principalmente, como é que se resolve? Se resolve, sem dar spoiler, embora seja difícil falar spoiler numa cinebiografia, mas de uma maneira sem a menor explicação. É só assim, olha, o filme está acabando, a gente precisa resolver esse drama, então assim, sem merecer esse momento emocionante, e é isso que me incomoda no filme, o filme não faz por merecer os seus momentos emocionantes, é simplesmente assim, olha, se a gente criou um drama aqui dele com o pai, agora a gente tem que ter um momento de resolução, então pronto, vamos ter essa resolução, mas nem o problema tinha ficado claro qual era antes. E isso é muito incômodo no filme. Você perceber que o filme está saltando. Eu não posso nem falar que o filme é episódico, porque quando você fala que o filme é episódico, pelo menos você tem a sensação que os episódios são amarrados por alguma coisa. Uma que leva a outra, que leva a outra. Aqui não, aqui são elementos praticamente aleatórios da biografia do Freddie Mercury que são jogados na tela. Quando você precisa, por exemplo, de um vilão, eles colocam esse vilão na figura do Paul, que é um amigo, barra amante, barra empresário, barra Yoko Ono do Queen, que é uma maneira tão caricatural quanto a própria Yoko Ono passou a ser retratada. Ou pior, ele é o vilão assim, escancarado do filme.
De novo, é desonesto, porque dá a impressão que as decisões piores do Fred Mercury foram tomadas não por ele, mas influenciados por alguém. Então denota ainda uma falta de personalidade do protagonista, que eu acho problemática. Aliás, até essas decisões, tem até uma questão aí que é uma questão que me incomoda, que é o fato de que enquanto ele tem um relacionamento hétero com a Mary e tal, a vida dele está maravilhosa. A partir do momento que ele se entrega à bissexualidade ou à homossexualidade, a vida dele entra em colapso. Há uma festa, por exemplo, que a gente vê ele tá, os outros integrantes da banda, e claramente, e aí tem drag na festa, você vê claramente que é uma festa LGBTQ, como a gente chamaria hoje, né? Não na época, talvez, mas hoje. E os outros integrantes da banda estão incomodados e falam com ele, você mudou, ou você não era assim, ou alguma coisa assim, com uma conotação negativa. De onde vem essa conotação negativa? Em outro momento, por exemplo, a gente vê uma montagem enquanto ele está num bar gay, numa boate gay, entrecortado com cenas de ensaios, e as cenas de ensaios iluminadas claramente, um negócio positivo e tal, e ele na boate gay tudo vermelho. Em algum momento, um close, inclusive, dele todo vermelho. Então, uma conotação de um julgamento moral, né, de um negativa, que é muito clara. E isso me incomoda também um pouco no filme. Embora eu falei da iluminação, existam outros momentos que me agradam. Eu gosto muito, por exemplo, do jogo de luz, da maneira como a gente vê o pai dele, por exemplo, na mesa, na cabeceira da mesa, e aí entra uma faixa de luz pela janela, iluminando o pai que fica meio em contra-luz, que é a figura de autoridade, do não. E mais tarde, a mesma luz é usada por um empresário que é vivido numa ponta do Mike Myers. O mesmo tipo de luz é utilizado, porque ali ele também é o cara da autoridade, do não, que não entende. Então, esses joguinhos assim pontuais eu gosto. Mas, de modo geral, eu acho que é um filme que tem uma linguagem corriqueira, um roteiro extremamente problemático, mas que sobrevive, primeiro, pelas atuações, o Rami Malek como Fred Mercury, os trejeitos, as performances musicais, aí eu não estou falando vocal porque ele dublou, mas em relação à postura em cena, e claro, a composição da maquiagem, da prótese dentária e tal, assim, realmente há momentos que você tem a impressão de estar vendo o Fred Mercury, os outros integrantes da banda, mesma coisa, o trabalho de composição é excelente, e as músicas que são fantásticas e que o filme mostra várias delas na íntegra, né? Recria, por exemplo, a performance no Live Aid, que é a performance mais emblemática, talvez, do Queen, e quase que na íntegra, assim, com as músicas na íntegra, e legal, as músicas são fantásticas, e isso talvez dê a impressão de que o filme é melhor do que é, porque as músicas são tão boas e as performances são tão boas, mas o que cerca é muito ruim. E aí que vem outra coisa que para mim é o grande problema. Falando nesse sentido, quais são as duas melhores coisas sobre o filme? As músicas e as performances que imitam os verdadeiros. Então é melhor ver o original, é melhor ver cenas de arquivo das performances originais. Então o filme não traz nada que o faça se destacar por si só. E isso é uma oportunidade desperdiçada. É isso. Um grande abraço e bons filmes.